Imagine ser tão genial que até os seus erros mudam o mundo. Essa é a história de Albert Einstein, um homem que revolucionou a física, desafiou o pensamento científico do seu tempo e, ironicamente, cometeu um erro que mais tarde se tornaria uma das ideias mais discutidas do universo: a constante cosmológica. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, no então Império Alemão. Desde pequeno, Einstein já mostrava uma inquietação intelectual fora do comum. Reza a lenda que aos 5 anos, ao ganhar uma bússola de presente, ficou fascinado com o fato de a agulha sempre apontar para o norte, mesmo sem nenhum fio visível puxando-a. Essa simples observação foi a semente de uma mente que passaria a vida tentando entender o invisível. Apesar de sua inteligência, Einstein não foi o aluno modelo que muitos imaginam. Ele tinha dificuldades com métodos tradicionais de ensino e demonstrava mais interesse por matemática e física do que pelas demais disciplinas. Em 1905, quando ainda era um jovem funcionário do escritório de patentes da Suíça, Einstein publicou 4 artigos científicos que mudariam a história da ciência. Esse ano ficou conhecido como seu Annus Mirabilis, o Ano Milagroso. Entre esses trabalhos estava a teoria da relatividade restrita, que introduzia a famosa equação E-EMC2, mostrando que energia e massa são essencialmente a mesma coisa. Mas Einstein não parou por aí. Ele queria entender não apenas como as coisas se movem, mas como o próprio espaço e tempo se comportam diante da gravidade. Em 1915, ele apresentou sua teoria da relatividade geral, uma obra-prima que reformulou o entendimento humano sobre o universo. A relatividade geral descreve como a gravidade não é uma força invisível que age à distância, como Isaac Newton pensava, mas uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Era uma ideia tão revolucionária que até Einstein duvidava inicialmente se a humanidade estava pronta para entendê-la. Nos anos seguintes, Einstein tornou-se uma celebridade mundial. Em 1921, recebeu o Prêmio Nobel de Física, não pela relatividade, mas por sua explicação do efeito fotoelétrico, que foi fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica. Mas é em 1925 que algo curioso acontece. Einstein visita o Brasil. Ele desembarcou no Rio de Janeiro e percorreu algumas cidades brasileiras, incluindo São Paulo. Sua visita foi um verdadeiro acontecimento. Intelectuais, estudantes, políticos, todos queriam ouvir o homem que desafiava o tempo e o espaço. Einstein ficou encantado com a beleza do Brasil, mas também intrigado com as desigualdades sociais que encontrou. Seu diário de viagem registra tudo com detalhes, desde as paisagens tropicais até seus encontros com acadêmicos locais. Apesar da fama, Einstein jamais se deixou moldar pelo glamour. Com a ascensão do nazismo na Alemanha nos anos 1930, a situação se tornou perigosa para ele, um judeu que fazia questão de se posicionar politicamente. Seus bens foram confiscados pelos nazistas e sua cabeça foi colocada a prêmio. Einstein então se mudou para os Estados Unidos em 1933, onde passou a trabalhar no Institute for Advanced Study, em Princeton. Lá, viveria o restante de sua vida. Mas voltemos um pouco. Em 1917, 2 anos após apresentar sua teoria da relatividade geral, Einstein tentou aplicar sua equação para descrever o universo como um todo. Na época, a visão dominante era de que o universo era estático. Ele nem se expandia nem se contraía. Só que havia um problema. Suas próprias equações sugeriam que o universo deveria estar em movimento. Para resolver essa contradição, Einstein adicionou um termo extra às equações: a constante cosmológica. Esse termo, representado pela letra grega lambda, li, funcionava como uma força antigravitacional que impedia o universo de colapsar ou expandir. Era, na prática, uma gambiarra matemática para manter o universo parado, algo que hoje sabemos que não é verdade. Décadas depois, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble fez uma descoberta que colocaria essa ideia em xeque. Ao observar galáxias distantes, Hubble percebeu que elas estavam todas se afastando umas das outras. Em outras palavras, o universo estava se expandindo. Essa era a confirmação de que as equações originais de Einstein, sem a constante cosmológica, estavam certas desde o início. Einstein, ao saber da descoberta de Hubble,
teria dito que a constante cosmológica havia sido o maior erro da sua vida. Uma frase famosa, embora ainda discutida pelos historiadores. O que importa é que ele reconheceu que, ao tentar manter o universo estático, forçou a matemática a obedecer sua intuição, quando na verdade a realidade era bem diferente. Mas aqui está o detalhe mais curioso de todos. Einstein pode ter estado certo, por engano. Décadas depois de sua morte, nos anos 1990, novas observações astronômicas mostraram que o universo não só está se expandindo, como essa expansão está se acelerando. Isso levou os cientistas a reintroduzirem um conceito muito semelhante à constante cosmológica, agora chamada de energia escura, para explicar o que está impulsionando essa aceleração. E adivinha só? A descrição matemática dessa energia escura se parece muito com a constante que Einstein havia proposto lá atrás. Ou seja, o erro de Einstein talvez não tenha sido ter inventado a constante cosmológica, mas sim ter desistido dela cedo demais. A constante cosmológica hoje é uma das grandes incógnitas da física moderna. Ela está presente no modelo padrão da cosmologia, mas ainda não sabemos exatamente o que ela representa. Seria uma propriedade do próprio espaço-tempo? Uma energia do vácuo? Algo que não compreendemos ainda? A história de Einstein com a constante cosmológica é uma lição poderosa sobre humildade científica. Mesmo os maiores gênios podem errar. E às vezes, até os erros deles guardam pistas sobre verdades maiores. Einstein morreu em 1955, deixando para trás uma herança intelectual inigualável. Sua imagem, com cabelos despenteados e olhar curioso, virou símbolo da genialidade humana. Mas talvez, o que mais impressione em sua trajetória não seja apenas o que ele acertou, mas como lidou com seus próprios equívocos. E no fim das contas, talvez a constante cosmológica seja, como o próprio universo, algo que continua se expandindo, inclusive na nossa compreensão. Se você gosta de explorar histórias como essa, em que a ciência se encontra com o improvável, e até os erros nos ensinam algo grandioso, me siga. Aqui, a curiosidade é o combustível da jornada.